Olá, queridos amigos, queridas amigas, que o Senhor vos abençoe, que o Senhor Deus vos guarde, que o Espírito de Deus possa andar seus corações, dando-lhes o devido conhecimento, entendimento e sabedoria, e que todos tenham um belo dia. Vamos à lição? E hoje, quarta-feira, 3 de dezembro de 2025, a lição 10 de hoje, ela tem como título O Verdadeiro Josué, o Antítipo. Uma bela lição, meus amigos, porque ao longo do livro de Josué, no capítulo 1, dos versículos 6 até 8, Deus diz para o Josué para que ele se dedicasse à lei, no aprendizado ao Senhor, e obedecesse essas leis, e que ele não se afastasse nem para a direita nem para a esquerda, meditando sempre nela e praticando os seus preceitos, o que dizia a lei. E Jesus nos deu exemplo, porque ele guardou perfeitamente a lei, os mandamentos, em todos os momentos que ele esteve conosco na forma humana. Tanto é que o quarto mandamento, o sábado, ele observava realmente com clareza. E a história de Josué deve ser vista assim para todos nós com uma perspectiva assim da tipologia, né? As batalhas que eram conduzidas por Josué para ele vencer cada ponto, né? Cada evento histórico, foi assim constituído assim num segmento bastante essencial e importante para a história de Israel. E no livro de Hebreus, capítulo 3, versículo 7, e Hebreus, capítulo 4, versículos 11, dentro do Novo Testamento, confirma que Josué, o novo Moisés, ele é o mesmo que um tipo assim de Cristo, né? E olhando sobre a vida de Josué, frequentemente ele é lembrado como um servo de Deus, guerreiro, batalhador, um conquistador que destruiu exércitos fortíssimos cananeus, um libertador do povo de Israel. E Jesus também é apresentado como um guerreiro no Novo Testamento, especialmente na esfera espiritual. Ele venceu a morte e nos libertou do pecado, onde nós estávamos fadados para ter a morte eterna. E ele realmente morreu na cruz do Calvário por mim e por você. E Josué, ele lutava para levar o povo de Israel para que ele pudesse ter um descanso nas terras de Canaã. E já Jesus, dentro da sua missão, ensinou o seu povo, né? Ensinou a humanidade para descansarem nele, e que todos deveriam se esforçar para entrar nesse descanso, para que ninguém pudesse se desviar do caminho de Deus, pudesse cair, que nós vemos lá em Hebreus 4:11. E nós temos uma semelhança aqui, porque Josué, ele passou 40 anos no deserto, vagando com o povo de Israel, para entender melhor quem era Deus, conhecer melhor o seu Senhor. E Cristo passou 40 dias no deserto antes dele iniciar seu ministério aqui na terra. E os escritores do Novo Testamento apresentaram-se muitos aspectos desse ministério de Jesus, em termos assim, semelhantes à obra de Josué. Assim como Josué entrou ali em Canaã, Jesus também entrou no deserto. E da perspectiva assim, do Novo Testamento, não houve dúvidas de que Josué ele foi um personagem histórico, né? E na perspectiva da tipologia, ele aparece em vários pontos das Escrituras. E em seu discurso final, Estevão relatou o papel de Josué
como líder de Israel durante a conquista, durante a qual o tabernáculo do testemunho foi levado para Canaã, que nós podemos ver ali em Atos 7, capítulo 7, versículos 44 e 45. Josué também ele foi mencionado em Hebreus capítulo 4, versículos 7 e 8, como aquele que trouxe descanso temporário para Israel, onde através de batalhas ele conseguiu Canaã, a terra prometida, e lá ele deu descanso para o povo de Israel. Para Isaías, Deus lança uma profecia e diz que no tempo aceitável, Jesus, faria pessoas santas, consagradas, e que eles herdassem as heranças desoladas, está em Isaías capítulo 49, versículo 8. E é um bom assim, exemplo, foi Josué, com as suas terríveis batalhas e aflições, que teve como um novo Moisés, que ele guerreou, lutou para aquele povo de Israel, para que ele adentrasse aqueles muros de Jericó, para que ele pudesse se apossar de Canaã. E esse foi o propósito de Deus, de Josué ser o libertador, um antitipo, né? Ou a prefiguração de Jesus, dentro, é claro, do seu poder com o papel de líder do povo de Israel, para justamente conquistar algo que Deus já havia prometido para o povo de Israel, simbolizando da mesma forma que Cristo conduz a humanidade a um novo lar, a nova Jerusalém, que se encontra nas mansões celestiais, para batalhar nessas lutas espirituais, para que todos consigam estar nessa nova Jerusalém celestial. Josué foi escolhido por Deus para guiar o povo até Canaã terrena, após a morte de Moisés. E assim Jesus, ele é o nosso Salvador e nos conduz a Canaã celestial, que nos leva à salvação, que nos leva à vida eterna. E o profeta Isaías fala algo grandioso, ele diz: mas o Redentor e Santo de Israel, que está lá em Isaías 4:7, veio à terra como a luz para os gentios, que está lá em Isaías capítulo 49, versículo 6. Ou seja, a salvação anteriormente era só para os judeus. Como os judeus rejeitaram, Jesus estendeu essas boas novas para os gentios, que eles foram alcançados posteriormente por vários profetas. E revelando, Jesus veio à terra como a luz para os gentios, que está lá em Isaías 49:6, iluminando o mundo com a glória do Pai. Porém, Israel não reconheceu a Jesus como cumprimento das profecias. Tanto é que os judeus até hoje esperam esse Messias. E nos dias de Josué, tiveram dois grupos de judeus, que primeiro os que não entraram em Canaã, devido a eles se rebelarem contra Deus, devido à incredulidade, eles não experimentaram o descanso prometido para o Senhor. E já os que obedeceram, eles puderam adentrar a Canaã e descansar. E dentro desse contexto, né, podemos ver que a tarefa de Josué, o substituto de Moisés, para que ele pudesse levar o povo de Israel até Canaã, ele tinha que distribuir, repartir aquelas terras de cananeus com os israelitas. Porém, Jesus, o Messias retratado como o novo Josué, é uma realidade bem diferente. Atribui uma herança espiritual para o novo Israel, o Israel espiritual que somos nós hoje, que nós também possamos estar na Canaã celestial para a eternidade junto com ele. E hoje ele media justamente lá no tabernáculo celestial, para intercedendo por nós como nosso advogado. E pessoas inspiradas por Deus que escreveram os livros do Novo Testamento apresentaram muitos aspectos
do ministério de Jesus em termos relacionados às obras de Josué. Assim como Josué entrou em Canaã, derrubando aqueles muros altíssimos e fortes de Jericó, com 7 trombetas para destruir aquelas muralhas, depois de 40 anos em batalhas duras no deserto, o Josué antitípico, o verdadeiro Jesus, entrou em seu ministério terreno após ser levado pelo Espírito Santo 40 dias no deserto para ser tentado ou provado. Ou seja, Jesus foi levado para o deserto por 40 dias para um preparo para o seu ministério, que nós podemos ver ali em Mateus 41, versículo de 1 a 11, e também podemos ver em Lucas capítulo 4, versículos 1 a 13, e após isso começou o seu ministério realmente celestial, quando ele ascendeu aos céus, que marca ali em Atos capítulo 1, versículo 3, 9 a 11, e Hebreus capítulo 1, versículo 2 e 3. E é por isso, meu amigo, minha amiga, que Deus tem clamado, tem falado através do poder do Espírito Santo, para que as pessoas aceitem a Jesus como Salvador e Senhor. Porque o próprio Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Está lá em João 14,6. É Jesus dizendo que Ele é o único mediador entre os homens e Deus, que a salvação é somente através dele. E que você, meu amigo, minha amiga, possa enxergar essa verdade com sabedoria do Espírito Santo, para que você também seja salvo. Que você tenha realmente um dia bastante feliz ao lado do Criador do Universo. Um grande abraço do seu amigo João Carlos Amorim.